Veja nesta edição Cultura de Paz para diminuir os índices de violência. Evento discute alternativas para combater acidentes no trabalho. Lei para motoristas infratores serão mais rígidas. Produção da carne de caranguejo pode ser regulamentada em 2014. Os desafios da educação inclusiva na Amazônia. Oportunidade de empregos neste final de ano. Círio de Nazaré declarado Patrimônio da Humanidade. E no quadro Direitos, uma entrevista sobre compras online. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Para diminuir os índices de violência, o Ministério Público percorre o Brasil com uma campanha para promover a cultura de paz. A campanha Conte Até 10 quer sensibilizar as pessoas para a tolerância. Belém é uma das capitais mais violentas do país e receberá atenção dos promotores de justiça. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. A campanha começou como uma iniciativa do Ministério Público e ganhou o apoio da sociedade. Nas escolas, o Conte Até 10 se destina à educação de adolescentes e jovens para uma cultura de paz. É estimular a cultura de paz dentro das escolas de ensino médio, com várias atividades escolares com os professores, atingir esse público juvenil de 15 a 24 anos que estuda e que vem enfrentando violências dentro da escola. Em todo o Brasil, 100 municípios foram apontados como os mais violentos. 15 destes são do estado do Pará, e Belém é uma das capitais mais violentas do país. Diante desses índices, surgiu a necessidade de implementar uma campanha que valorize a tolerância e não a violência. A campanha Conte Até 10 dentro das escolas surgiu de uma demanda espontânea da própria categoria de professores, diretores de escolas, que realmente gritam e denunciam esse grande índice de violência e de homicídios de jovens, de escolas públicas especialmente. Com o tema Valente Mesmo é Quem Não Briga, a campanha foi lançada nacionalmente no mês de novembro. Aqui no Pará, por causa das greves, ela foi adiada para o início de 2014, quando serão distribuídas cartilhas que vão orientar os professores a realizarem em sala de aula atividades que busquem valorizar a vida. O Estado já abraçou, a Secretaria de Educação já abraçou essa causa, essa campanha, esse é um primeiro ato, esse convencimento. Depois nós vamos chegar com os professores das escolas mais violentas, então nós vamos chegar próximo dessas escolas, desses municípios, desses 15 municípios e tentar fazer, vamos fazer esse trabalho lá dentro, divulgando com cartilhas, um roteiro dentro da sala de aula, com alguns temas importantes no enfrentamento da violência. 5 pessoas morreram na queda de um avião próximo ao município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Além do piloto e copiloto, uma família de índios caiapó estavam na aeronave. O avião caiu momentos após a decolagem. Todos morreram. O Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós, em Itaituba, suspendeu o expediente em luto pelas vítimas. Ano passado, 2.731 trabalhadores brasileiros morreram. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que o Brasil ocupa a 4ª colocação no ranking mundial de mortes por acidentes de trabalho. Em Belém, um evento discute alternativas para evitar estes acidentes. O Previnorte é organizado por instituições privadas e governamentais e o objetivo do evento é discutir alternativas e o uso de novas tecnologias que contribuam para a diminuição dos acidentes de trabalho. As principais causas de acidentes de trabalho são o excesso de velocidade, o imediatismo, a improvisação de equipamentos e as tentativas de se reduzir custos. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano passado foram registrados 705 mil acidentes de trabalho no Brasil. Segundo o Ministério da Previdência Social, os pagamentos de benefícios e indenizações por conta desse tipo de acidente aumentaram 40% entre 2006 e 2011.
O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública e obteve uma decisão liminar da Justiça Federal que obriga a Companhia Azul Linhas Aéreas a reduzir imediatamente o preço das passagens para os voos operados nas cidades de Ji-Paraná e Cacoal, em Rondônia. A população afirma que durante os meses de dezembro e janeiro, a companhia aumenta em até 300% o valor das passagens, porque é a única que possui voos para esses municípios. Com a decisão, o reajuste tarifário para os meses de alta temporada não pode ultrapassar 50% a mais dos valores cobrados normalmente. E falando em direitos do consumidor, na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos diante dos serviços realizados pela internet. Acompanhe com a repórter Patrícia Nascimento. Isso mesmo, Marcos. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, como sempre, a gente lembra de que você pode participar enviando sua pergunta pelo 4006-9211. A gente conversa aqui com o Dr. Paulo Barradas sobre essas compras pela internet. Vamos começar dizendo, professor, existe algum tipo de regulamentação desse tipo de transação? As compras pela internet, hoje, elas são regulamentadas pelo Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Já se tem a necessidade de um código específico para compras na internet, porque as suas características são diferenciadas. Mas existem muitas características comuns, e uma dessas características comuns, e o consumidor não pode deixar de perceber isso, que o consumidor, ele é amador. O vendedor, o fornecedor, esse não, esse é profissional, ele sabe o que ele está fazendo. Então, muitas armadilhas podem surgir no contexto dessa relação entre alguém que, de uma forma leiga, está procurando um produto ou serviço, e outro alguém que, de uma forma profissional, está oferecendo esse produto ou serviço. O consumidor deve ficar bem atento, porque os riscos, 95% dos riscos, são do consumidor. Quais são as principais regras, as regras básicas, professor? O que as pessoas precisam ficar mais atentas quando vão se propor a fazer esse tipo de compra pela internet? Perfeitamente. Tomar muito cuidado do site que está fazendo a compra. O site pode ser um site fake, pode ser um site que não exista na verdade, pode ser fruto de ladrões que criaram um site dando conhecimento ao público de uma oferta maravilhosa para produzir uma possível oferta que não existe para que você mande dinheiro. Então, se certifique que o site é confiável. Procure outras pessoas dentre os seus amigos, amigos não virtuais, amigos presenciais, se já compraram naquele site, se recomendam aquele site. Se você nunca comprou nesse site, as primeiras compras, nunca faça em cartão de crédito. Solicite o boleto, porque você vai correr risco de ter prejuízo? Vai, mas o prejuízo vai ser só o valor daquela compra. Se houver tempo, se não for algo assim assodado, procure fazer as primeiras compras em pequeno valor para começar a estabelecer com o site uma relação de parceria, para saber se eles entregam na data certa, se vem tudo certinho, e aí depois você vai aumentando o volume de compras até atender às suas necessidades, claro, lógico, se o tempo permitir. Verifique no site, é muito importante, a política de privacidade do site que está lhe vendendo. Nesse site você vai ter que, infelizmente, fornecer alguns dados pessoais seus. CPF, identidade, endereço, telefone, o que este site, o que este fornecedor vai fazer com esses dados. Ele vai fazer uma lista para depois sair vendendo para outros fornecedores que vão me oferecer coisas que eu não quero, que vão ficar enchendo a minha caixa de e-mail com um monte de porcaria que eu nunca pedi, que vão ficar mandando, que é uma prática abusiva, vão ficar mandando amostras do produto que eles vendem sem que eu tenha pedido. Então, muito cuidado com isso. Cuidado também com a venda casada. A venda casada, às vezes, acontece sem que a gente perceba. Então, por exemplo, a venda casada que é proibida no código, ela acontece, por exemplo, quando me é oferecido o telefone, mas o telefone tem que vir com o chip da operadora. Quando me é oferecido o sanduíche, mas o sanduíche vem com um bonequinho, eu só posso comprar o bonequinho, quem tem filho sabe disso, né? E eu só posso ter acesso àquele bonequinho se eu comprar o sanduíche. Então, isto é venda casada, o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. Muito cuidado também com uma prática recorrente do fornecedor só informar o preço da prestação. Ele não informa o preço do produto, ele informa só o preço da prestação na propaganda e não informa o juro que o consumidor está pagando. Quem informa só o preço da prestação, desconfie. É porque não está bem intencionado. Porque se estivesse, faria as claras. Olha, o produto custa X, o juro que você paga é Y e a prestação vai ser Z.
Então, essa informação é direito do consumidor. O consumidor tem direito a ser bem informado, tem direito a que a relação de consumo seja proativa em relação à sua saúde, à sua vida, e não venha danificar, e não venha causar embaraços ou causar perdas na sua saúde, na saúde de sua família, na sua vida, enfim. Para a gente aproveitar essas informações que o senhor deu agora em relação à privacidade, professor, existe algum outro tipo de regulamentação na legislação brasileira que determine quais são as regras para o uso de imagem e de dados, de informações sobre o consumidor na internet, ou é mesmo o Código de Defesa do Consumidor? Sobre o consumidor especificamente, que é o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. É lógico que a internet ela não é só utilizada para a relação de consumo, ela é utilizada para uma série de outras coisas e outras regras vão ter, inclusive regras de natureza criminal. Mas, em relação ao direito do consumidor, essas regras elas são observadas e são amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, então, tem que ter muito cuidado na política de privacidade. Se o consumidor está comprando à vista, isso serve para as compras presenciais também. Se o consumidor está comprando à vista, ele não é obrigado a fornecer o seu CPF, a menos que seja algum bem sujeito a registro. Por exemplo, eu estou comprando um chip telefônico, esse chip vai ter que ficar sob a responsabilidade do meu CPF. Aí tudo bem. Agora, eu fornecer dados somente para alimentar um banco de dados do fornecedor que depois ele vai vender, o consumidor não é obrigado a isso. Ele é obrigado sim a fornecer os dados se ele vai fazer uma espécie de financiamento, se ele vai ter algum tipo de crédito concedido, isso é uma outra situação, porque aí isso é um contrato. Mas, não sendo nesta forma, o consumidor deve preservar os seus dados. Tá certo. A gente continua conversando no próximo bloco. Você que está em casa pode participar da nossa entrevista pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Motoristas infratores poderão ficar suspensos de dirigir por até 1 ano. A medida que prevê uma punição mais rigorosa está em tramitação no Senado. Pelo texto aprovado, o condutor pode ser punido nos casos de embriaguez, omissão de socorro, violação da suspensão ou proibição de dirigir, participação em corrida ou competição não autorizada, condução de veículos sem habilitação, entrega da direção à pessoa que não esteja em condições de dirigir e tráfego em velocidade incompatível. Atualmente, ao autuar os que cometem essas infrações, os agentes de trânsito apenas apreendem o veículo e registram o número da carteira de habilitação que, em seguida, é devolvida ao motorista, que passa a responder a um processo administrativo. A partir da proposta aprovada hoje, o documento de habilitação dos reincidentes passará a ser recolhido pela autoridade de trânsito e suspenso cautelarmente mesmo antes da conclusão do processo de cassação da carteira. O texto também aumenta de 2 para 3 anos o prazo para o infrator requerer uma nova habilitação depois da cassação. E vamos falar agora da concessão para mototaxistas em Macapá. Abriram vagas para regularização do serviço. As inscrições podem ser feitas até o dia 9, na próxima segunda-feira. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, mais de 720 concessões públicas serão ofertadas para o serviço de mototáxi em Macapá. O edital para a abertura das novas placas será lançado no dia 9 de dezembro pela Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá. Os interessados poderão se inscrever na última semana de janeiro de 2014. As vagas são para completar as que não foram preenchidas no último processo. Ao final dessa convocação, Macapá contará com 1.500 profissionais legalizados. Atualmente, a cidade conta com 800 profissionais legalizados contra 4.000 irregulares. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. A partir de agora, órgãos para transplantes terão prioridade em voos de 5 companhias aéreas. TAM, Gol, Azul, Oceanair e Passaredo assinam um acordo com o governo federal em que se comprometem a transportar gratuitamente os órgãos e as equipes médicas envolvidas nos transplantes. Em casos de voos lotados, as empresas poderão conversar com seus passageiros e pedir a eles que voluntariamente abram mão de seu lugar em favor do órgão. O termo de cooperação técnica será assinado hoje pelas companhias aéreas e pelo Ministério da Saúde e da Defesa, pela Secretaria de Aviação Civil e pela Força Aérea Brasileira. A produção de carne do caranguejo é proibida no Pará desde 2009 e até o mês de janeiro do ano que vem deve ser publicado no Diário Oficial do Estado uma portaria para regulamentar a atividade. Consumir carne de caranguejo ou qualquer outro produto de origem animal sem certificação de qualidade pode resultar em consequências graves para a saúde.
pescado, que envolve ele, peixe, crustáceo, molúsculos, eles são altamente perecíveis. E qualquer falta de manipulação, não tendo higiene, e o transporte dele inadequado, o armazenamento dele feito de forma errada, pode provocar transtorno ao consumo dele por humanos. E, em virtude disso, provocar uma toxinfecção alimentar, ou até mesmo a contaminação por bactérias do tipo Salmonella, Escherichia coli, que são muito comuns do manipulador de alimentos se ele não tiver a condição adequada de manipulação. Desde 2009, por conta da constatação de irregularidades na manipulação da carne de caranguejo no Pará, o Ministério Público Estadual solicitou à Justiça a proibição da produção. O principal item foi a falta de higiene com que essa carne de caranguejo é extraída na origem. Então, problema de toda sorte ali, com animais transitando dentro do estabelecimento e a forma como essa carne de caranguejo também é tirada, né, de uma maneira totalmente inadequada. E, por esse motivo, o Ministério Público, então, proibiu a comercialização da carne de caranguejo desde o ano de 2009. A proposta de regulamentação elaborada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado está em fase de finalização e deve ser disponibilizada durante 30 dias no site da ADEPARÁ para uma consulta pública. Após receber as adequações necessárias, será publicada no Diário Oficial do Estado em formato de portaria. A adequação a condições mínimas de higiene é a principal exigência. Ela tem que ter seu estabelecimento com as condições mínimas de higiene e condições mínimas sanitárias, né? Um estabelecimento azulejado, lajotado, com forro de PVC, utilização de equipamentos adequados, como mesa de inox para botar a matéria-prima para ser processada. Os produtores dessa carne de caranguejo devem fazer treinamentos, cursos de boas práticas de fabricação, devem apresentar também atestado de saúde, carteira de saúde, para provar que estão em condições satisfatórias de saúde, para poder processar esse alimento que é bastante perecível. Então, todo cuidado é pouco com a extração dessa carne de caranguejo. A produção de caranguejo vivo no Pará está concentrada principalmente na região nordeste do estado, como nos municípios de São Caetano de Odivelas, Colares, Vigia e Bragança. A fiscalização é de competência da ADEPARÁ. Os produtores interessados podem procurar a ADEPARÁ, que ela vai visitar essas regiões, né, essas localidades, e orientá-los com relação aos estabelecimentos. Nós vamos fazer aqui o registro, né, da documentação deles, e se o estabelecimento estiver apto para produzir essa carne de caranguejo, nós vamos então fornecer o registro para aquele estabelecimento, para aquele produtor ou para uma associação de produtores. E você acompanha ainda nesta edição Oportunidade de Empregos neste final de ano. Círio de Nazaré é declarado Patrimônio da Humanidade. E voltaremos a falar sobre os direitos do consumidor em compras online. O Nazaré Notícias volta já. Na semana marcada pelo Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, especialistas se reúnem na Universidade do Estado do Pará para discutir educação inclusiva. No Brasil, essa é uma das principais lutas de quem convive com a deficiência. Algumas escolas têm em sua grade curricular educação especial voltada para pessoas com deficiência. É grande a luta em todo o país para viabilizar cada vez mais a educação inclusiva. A educação inclusiva ela visa incluir as pessoas com necessidades educacionais especiais na escola, visando também a sua inclusão social. Nesta semana, a Universidade do Estado do Pará realiza um grande encontro com 2 debates. O 3º Encontro de Educação Inclusiva e Diversidade na Amazônia Paraense e a 10ª Jornada Paulo Freire. Nós temos não só as pesquisas realizadas no Estado do Pará sobre educação inclusiva, mostrando quadros, as dificuldades, os avanços, como nós temos também a relação, a contribuição, né, de Paulo Freire para o debate da educação inclusiva. Este é um momento importante que vai discutir com a comunidade produções tanto sobre educação especial quanto sobre educação inclusiva e diversidade cultural. É fundamentalmente socializar as nossas produções, as pesquisas,
promover o debate sobre a educação, inclusive a educação popular, e possibilitar também que os professores da rede participem como uma forma de formação profissional. Durante o encontro, algumas reflexões serão debatidas, principalmente no que diz respeito aos desafios da construção de uma educação inclusiva dentro da diversidade de uma região como a Amazônia. Esse é um dos maiores desafios, porque quando você chega para principalmente o interior do estado, essa realidade ela é bastante dificultosa, né, e limitada. A gente encontra ainda hoje em determinados interiores, em escolas classes multisseriadas, e nessas escolas alunos de 15, 18 anos sendo atendidas não oficialmente na escola. A gente identificou isso em algumas das nossas pesquisas, porque não tem atendimento educacional em alguns municípios do nosso estado, no interior. O encontro foi promovido pelo Núcleo de Ensino de Educação Popular Paulo Freire, que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão com crianças, jovens, adultos e idosos. Nós temos a pesquisa sobre educação inclusiva e temos trabalhos de extensão no campo da educação popular. Nós temos filosofia com crianças numa abordagem freiriana em escola, grupo de idoso no Lar da Providência, que a gente faz um trabalho de educação popular, e temos um trabalho de educação sexual também na abordagem freiriana em escola pública. E além disso, nós fazemos formação também de educadores populares. O encontro reuniu pesquisadores e educadores como Leandra, que é mestranda no Núcleo de Educação Popular. Eu acho que esse encontro é fundamental, não só para nós educadores, né, mas para os que ainda estão em formação na graduação. Trata-se, na verdade, de uma formação, uma continuação, na verdade, de formação educativa. O Pará é o quarto estado mais violento do país, segundo os dados do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada do Governo Federal, o IPEA. E de acordo com o Sindicato de Policiais Civis, os números são menores em relação aos anos de 2011 e 2012, mas continuam alarmantes. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 123.428 casos de roubos e furtos em todo o estado. As ocorrências envolvendo homicídios e de roubos seguidos de morte ultrapassam 3.500 casos. E para reforçar a segurança da população neste fim de ano, 100 policiais irão concentrar as atividades nos bairros de Belém, onde há maior fluxo de pessoas e pontos comerciais. A intenção, segundo a Polícia Militar, é inibir a prática de furtos, assaltos e outros delitos. A Operação Boas Festas segue até o dia 31 de dezembro. E vamos voltar a falar sobre as transações online e os direitos do consumidor no mundo virtual, principalmente neste período que aumentam as vendas pela internet. A repórter Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Marcos, a gente continua conversando com o Dr. Paulo sobre este assunto e a gente volta nesse segundo bloco falando das grandes promoções de Natal, que é um ponto que as pessoas precisam ficar mais atentas, não é isso, Dr. Paulo? Sem dúvida, é uma oportunidade onde o consumidor fica vulnerável. Quando se fala em promoção, surge um frisson no consumidor por vislumbrar a possibilidade de adquirir aquilo que necessita, às vezes nem necessita tanto, por um preço abaixo do que é o praticado ordinariamente no mercado. Muito cuidado, consumidor. Às vezes a palavra promoção, ela só tem o objetivo de causar essa expectativa em você, mas na verdade não há nenhum benefício. O exemplo clássico que nós temos foi o Black Friday do ano passado em São Paulo, onde a maior parte dos empresários que ofereceram produtos pela internet dobraram os seus preços e ofereceram 50% de desconto depois de dobrarem os preços, vendendo assim pelo preço normal, sob uma impressão de que estava em período de promoção. E aí caiu no ridículo de se dizer, em São Paulo isso é comum, que em relação ao Black Friday do ano passado, que é tudo pela metade do dobro. Isso não há nenhuma vantagem para o consumidor. Isso é comum em qualquer tipo de promoção. Não é comum, é possível em qualquer tipo de promoção. Então é muito importante que o consumidor, se eu preciso adquirir uma caneta, é importante que eu saiba o valor de mercado dessa caneta para poder identificar na promoção realmente um preço vantajoso para a minha aquisição. Se eu não tiver esse prévio conhecimento do preço, é importante que eu faça uma pequena pesquisa. Por exemplo,
Se a promoção é em determinada loja, é importante que eu vislumbre em outras lojas o preço do mesmo produto ou de produtos similares. Se a promoção ela é na internet, eu posso procurar nas empresas presenciais aqui esse valor. Se a promoção é numa empresa presencial, eu posso pesquisar na internet se esse valor me traz vantagens ou não. Para evitar que somente o anúncio da promoção já me seja a garantia de que o preço é mais barato. Isso não existe. O anúncio da promoção, ele pode ser um engodo, ele pode ser uma forma de chamar as pessoas. Há ainda um outro expediente. O empresário faz uma promoção dizendo que vai baixar todos os preços. Aí ele baixa os preços dos produtos que saem menos para trazer o consumidor para o seu estabelecimento e aqui ele vende o produto que sai mais com preço fora da promoção. Isso é uma prática que leva o consumidor a erro e isto o consumidor deve estar atento para não ser vítima desse tipo de armação. Agora, as regras para troca de produtos quebrados, com defeitos, continuam as mesmas nesse caso em que o consumidor compra mais barato o produto? Claro, absolutamente as mesmas. O consumidor que adquire um produto na promoção, ele não está comprando um produto avariado, ele está comprando um produto perfeito. Ele só está oportunizando, pelo grande número de pessoas que vão comprar o mesmo produto naquele momento, o fornecedor está diminuindo o preço. Mas isso não quer dizer que se o produto não estiver perfeito, ele não possa ser trocado. Ele deve ser trocado. A promoção ela não obriga o consumidor a aceitar produtos com defeito. É lógico que é possível também essa venda do produto avariado, mas aí o empresário vai ter que informar que está vendendo o produto mais barato porque ele está avariado e qual é a avaria, porque outras avarias não serão suportadas. A redução no preço é relativa àquele tipo de avaria. É possível isso. Então você vê que a chave de tudo é a informação. O consumidor tem que estar absolutamente bem informado sobre a transação que ele está firmando. Agora, em Belém, por exemplo, não existe o Black Friday presencial, mas as pessoas podem comprar pela internet. No caso de compras em sites internacionais, como é que ficam as regras? Pois é, os sites internacionais eles trazem um probleminha a mais porque o Código de Defesa do Consumidor ele vale no Brasil, ele é uma lei brasileira. E a compra internacional, as regras, não raro, lógico, tem que obedecer o Código do Consumidor na maior parte das regras, porque esse fornecedor internacional, ele está oferecendo aqui no Brasil, então ele oferece sob as nossas regras. Mas tem uma série de outros problemas, por exemplo, o seu fornecedor despachou, você fez uma aquisição aqui de um produto qualquer, eu comprei, vamos supor, uma bola de futebol. Aí essa bola de futebol saiu lá do fornecedor e veio através de uma transportadora e antes de chegar até mim foi extraviado. Enquanto não chega da minha mão, aquele produto é propriedade do fornecedor. Então, mesmo que o extravio tenha sido na minha cidade, que para mim seja razoavelmente fácil resolver o problema, eu nada posso fazer porque aquele produto ainda não é meu. Então, este tipo de problema é também um problema enfrentado nas compras pela internet, nas compras principalmente do exterior. É bem verdade que alguns tipos de produtos são vantajosas as compras no exterior porque fica próximo da produção, principalmente softwares e coisas desse patamar aí, e outros produtos também. Mas aí é importante ao consumidor verificar sob a responsabilidade de quem está o transporte. A responsabilidade do transporte é do consumidor ou a responsabilidade do transporte é do fornecedor? São preços diferentes, isso o consumidor também tem que atentar. O preço do produto CIF, o preço do produto com o transporte incluído, ele certamente será mais alto do que o preço do produto FOB, aquele preço do produto onde o vendedor não se responsabiliza pela entrega. E além do produto, eu tenho que contratar uma transportadora para trazer esse produto até mim. Isso tudo o consumidor tem que ficar ligado. E além das compras pela internet, você falou que não há Black Friday aqui no Brasil presencialmente, mas há promoções sucessivas de redes nacionais e de redes locais também. Há uma grande promoção no município de Capanema, no momento em que as empresas vão fazer o seu balanço, e para vender a ponta de estoque. Aquele material que já foi pago, que veio junto com o estoque, ainda não foi vendido, eles têm uma promoção conjunta lá, que os empresários se reuniram e fizeram. Isto aí é muito bom, é muito saudável para as relações comerciais, desde que o consumidor esteja muito bem esclarecido. Tá certo, muito obrigada, professora. Até a próxima quinta-feira. A gente lembra que quinta-feira que vem o Dr. Paulo Barradas estará novamente aqui para falar de um outro tema sobre os direitos dos consumidores. E você pode participar sugerindo temas pelo 4006-9211. Marcos, é com você. Em Rondônia, este fim de ano pode ser a chance de conseguir um emprego.
Hoje, o Sistema Nacional de Emprego em Porto Velho oferta 53 vagas. Entre as oportunidades, há vagas para auxiliar de dentista, encanador, empregada doméstica, entre outros. O atendimento do Cine acontece a partir das 8 da manhã até as 2 da tarde, horário local. Os interessados devem comparecer ao ponto de atendimento no Cine Municipal, localizado na Rua José do Patrocínio, centro da capital, portando carteira de trabalho, cédula de identidade, CPF e comprovante de residência. E falando em empregos na capital paraense, o comércio abriu vagas para 8.000 trabalhadores temporários. A oportunidade pode virar trabalho com carteira assinada, dependendo do trabalhador. Mesmo com a crise econômica, os empregos continuam em crescimento em todo o estado do Pará. Neste final de ano, muitos trabalhadores temporários conseguiram uma vaga de emprego no setor de comércio e serviços. É o caso de Jadeane, que aproveitou o momento para garantir uma renda no final do ano e, quem sabe, até um emprego com carteira assinada. Na verdade, eu trabalhei aqui, né? Então acho que é uma loja de bastante movimento, então eu resolvi colocar de novo porque eu tenho expectativa de ser contratada, espero. A estimativa feita pelo Sindilojas em parceria com o Diese é de que cerca de 8.000 pessoas sejam contratadas de forma temporária até o final do ano na região metropolitana de Belém. Nas empresas de grande porte, as contratações iniciaram no mês de outubro. Nas de médio porte, as contratações devem finalizar agora no mês de novembro. E nas de pequeno porte, ainda há espaço para a contratação de pessoas para este final de ano. Com certeza isso deve estar, estamos no finzinho agora no mês de novembro. Por quê? Porque as empresas maiores, elas contratam geralmente com 60, 75 dias de antecipação, em razão de que precisa adaptar o funcionário ao mecanismo da empresa. As empresas médias contratam em torno de 45 dias, e as pequenas, como tem o período de Natal, elas restringem ao mês de dezembro. Então, seriam 30 dias para esse contrato de temporário. O Sindicato dos Lojistas promoveu um curso de capacitação para os profissionais contratados para as vendas de final de ano. Nós disponibilizamos 16 turmas de treinamento, treinamos em torno de 1.200 pessoas para torná-las capazes de serem absorvidas pelo mercado do segmento de lojas, em razão da expectativa de termos de 6 a 8 mil vagas criadas esse ano e essa mão de obra ser absorvida com um custo de aquisição menor pelas empresas. A legislação para os temporários é a mesma para os trabalhadores efetivos. Por ser um contrato com prazo para encerrar, o que muda apenas é o não pagamento da multa de 40% por demissão e o seguro-desemprego, a que os trabalhadores temporários não têm direito. O empregado, que pelo contrato ser temporário, ele é exatamente igual em termos de direito ao contrato por prazo indeterminado. A única coisa que a legislação não prevê é a rescisão com multa desse contrato, em razão de que ele foi feito para ser temporário. Então, não tem a multa do FGTS de 40% e nem também direito ao seguro-desemprego. Para os trabalhadores temporários que sonham com a carteira assinada, uma dica importante. A dica principal, é que esse funcionário encare esse emprego não como temporário, e sim como definitivo. Se esforce ao máximo na questão de atendimento do cliente, na presteza, horário, apresentação, oratória, para que ele seja percebido pelo chefe que o contratou e no final do contrato o chefe tenha a oportunidade de comparar com a equipe que já está e aí ver que se ele tem um temporário melhor do que o já está fixo lá na empresa e também fazer com que ele se faça necessário que ao final do contrato o empregador veja que necessita efetivamente de criar mais essa vaga permanente, não só temporária. Maura é gerente de uma loja no bairro do Comércio, em Belém, que já contratou 11 funcionários temporários. Algumas pessoas que foram chamadas para as vendas de final de ano já se destacaram e devem ser efetivadas. Está nas mãos dele isso, né? Aquele que se destacar. O que é levado em consideração? Olha, o comprometimento, né? A pessoa tem que ser comprometida, ela tem que ter um compromisso com a empresa, ela tem que vestir a camisa da empresa, né? E ser disciplinado, né? Quem vem para o comércio sabe que essa época agora é movimentado. A gente tem horário para entrar, mas o comércio fecha um pouquinho mais cedo, mais tarde, né, no caso. Então, tem que já vir ciente disso.
O Círio de Nazaré foi declarado Patrimônio da Humanidade. O reconhecimento foi concedido pela Unesco durante a reunião anual do Comitê para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. A reunião recebe 800 delegados de cerca de 100 países. Eles fazem também um balanço dos 10 anos da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. A festa em honra a Nossa Senhora de Nazaré, realizada em Belém, tem como principal procissão o Círio, do segundo domingo de outubro, que ocorre desde 1793. A festividade começa com as peregrinações com as imagens da Virgem de Nazaré pelas residências dos devotos em toda a cidade. Ao todo, são 11 romarias que levam a imagem peregrina pelas ruas e rios de Belém. Para os paraenses, é um momento de evangelização, de demonstração de fé em Deus e de devoção a Maria, de fortalecimento dos laços e de solidariedade. O Círio foi o primeiro bem cultural inscrito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, no livro de registro das celebrações como Patrimônio Cultural do Brasil. Sua inscrição na lista representativa do Patrimônio Cultural da Humanidade contribui para dar visibilidade aos patrimônios culturais e materiais do mundo. As comemorações natalinas já começaram no Acre. Desde segunda-feira acontece uma programação cultural em frente ao Palácio Rio Branco. As luzes de Natal enfeitam toda a região central da capital e os principais pontos turísticos. A decoração natalina tem como tema 25 anos Chico Mendes Vive Mais. Uma extensa programação de atividades especiais para o mês de dezembro já começou e a partir do dia 15 o Palácio Rio Branco receberá projeções em 3D que contarão a história do Acre e de Chico Mendes. Com a chegada de dezembro, as famílias começam a preparar a decoração para o Natal. Uma das opções é utilizar produtos artesanais. Conheça nesta reportagem alternativas de artesanato para enfeitar a casa neste Natal. A árvore simboliza que o Natal já chegou e é hora de preparar a decoração. Para inovar, que tal esse ano usar acessórios artesanais? Com criatividade, até os utensílios de casa podem ganhar as cores características deste período natalino. Até a simples toalha de mesa, até a capa para o botijão de gás podem ficar a cara do Natal. Nas mãos da artesã Odete Marques, um pequeno tecido se transforma num enfeite para a árvore. Um guardanapo recebe os símbolos da época. Dá para decorar tudo e diferente, né? Você não encontra em lojas e poucas pessoas têm igual. Ninguém faz igual. Então a gente consegue fazer coisas diferentes, criativa e eu acho que tem uma boa aceitação. O hobby da artesã virou fonte de renda e durante o Natal suas peças decoram a casa de muita gente. Algumas são bem simples e Odete mostra pra gente como fazer. Os materiais necessários são um CD, uma tampa de garrafa PET, um pedaço de papelão em formato de coração. Para a montagem é preciso feltros de 3 cores diferentes, tecido cru e fita natalina. Na confecção utiliza-se linha, agulha, cola quente e caneta para tecido. Primeiro eu vou usar um CD para tirar o molde e dois pedaços de feltro de cores diferentes. Colocar um alfinete para não arredar e vou cortar. Aí fica, isso aqui é o corpo, tá? Para fazer a asinha, eu uso o molde de um coração. Para fazer esse coração, eu pego um pedaço de papel 10 por 8,5, dobro ao meio e corto para talhar o coração. Pega o molde do coração, risca em 2 pedaços de feltro branco para fazer a asa. Para a cabeça, eu uso o tamanho de uma tampa de garrafa PET, coloco no papelão, tá? Faço uma roda, um círculo no papelão do tamanho da tampa da garrafa, um pedacinho de malha ou tecido cru, encapo como se fosse um fuxico. Fica dessa maneira, tá? Encapado o círculo. Essa aqui já é a cabeça. Vamos fazer um caseado aqui.
Agora, vamos ao acabamento. Pega a cabeça, coloca a greguinha ou a fitinha, cola. Para pendurar, a gente pode colocar uma linha aqui, ó. Agora é só organizar os enfeites e aguardar a chegada do menino Jesus. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 40069211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o Portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!